Olá, amigos! Mais uma vez para a gente trocar umas ideias sobre os acontecimentos do dia. Enquanto vocês chegam, estou aqui com o computador aberto, vou compartilhar essa transmissão também no meu perfil, para que os amigos do perfil fiquem sabendo. E já já a gente começa a conversar sobre o que realmente interessa. Todo mundo já está sabendo, Michel Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Já cumprimento aqui a minha amiga Natália Prisco, que acabou de entrar nesta conversa, ela que é bastante ativa aí no interior do Paraná, está agindo certinho, parabéns, Natália. Enfim, voltando ao ponto, Michel Temer denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E agora, o que será de Michel Temer e do nosso país? Vamos tentar fazer aqui uma leitura um pouco mais ampla das coisas. Eu não quero apenas me ater à denúncia, não li a peça ainda, então os detalhes dessa denúncia eu não tenho como entrar e também não me interessam, na verdade. Me interessaria se eu estivesse plenamente no exercício do mandato e tivesse que fazer a votação. Como não tenho, eu tenho que analisar de uma outra forma. Quero ver o fato político de forma mais ampla. Meu amigo Roberto César Maichaski entrando aqui também. Boa noite. Não pude ir no aniversário da sua mãe, Roberto. Manda um beijo para ela. Estava um compromisso fora. Mas vamos lá. Então eu quero fazer uma análise um pouco mais ampla das coisas. Veja a situação. Michel Temer denunciado. Agora cabe à Câmara decidir se aceita a denúncia, ou seja, se o Michel passa a ser um investigado ou não, né? Se aceita a denúncia contra o presidente da República ou não. Qual é o problema disso? Se o parlamentar diz sim, eu aceito, ele gera instabilidade. Você coloca um presidente sob suspeição que pode vir a cair. Se ele não aceita, ele é acusado de estar protegendo um criminoso. Entendem a sinuca de bico que está hoje um parlamentar, o parlamento? Por que isso é grave? É diferente de qualquer outra situação? Porque, no meu entender, e aí é que nós vamos chegar num ponto mais nevrálgico da coisa. Um beijo para a Esther de Curitiba, acabou de chegar aqui também. O ponto mais complicado é que tudo isso foi desenhado para não acontecer. Este desenho constitucional, este remédio legal do presidente denunciado, do Congresso aceitar ou não, ele foi feito para nunca ser usado. Essa que é a verdade. Porque se o ordenamento jurídico busca a estabilidade, a hipótese dele ser denunciado já é um passo para a instabilidade. Então, quando isso ocorre, significa que instâncias anteriores das instituições que tanto falam aí já não funcionaram. Porque este já não é um remédio eficaz. Consegue compreender eu não sei se estou sendo claro, considere o contexto, o momento todo. Então, ou seja, a República está entrando em colapso já, não pelo fato da denúncia do Temer. A denúncia do Temer já é um sinal de colapso da República, que vem ocorrendo há alguns anos. Há uns dias eu pude palestrar em São Paulo, participei do evento do Parlatório Livre, até postei esse vídeo hoje, também está no meu YouTube, também convido vocês a assinarem o meu canal no YouTube, depois eu estou postando essas transmissões lá e também outras coisas que acho interessante, eu quero incrementar aquele canal também. E eu estava explicando que no processo histórico, na minha leitura, do processo histórico recente, a República vem caindo e não é de agora. Ela começa a dar um sinal bem claro de falência, eu falo da República de 88, em 2005, 2006, no Mensalão, quando houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil,
com o Poder Executivo alugando o Poder Legislativo para ficar super forte, ou seja, para que o Poder Executivo trabalhasse apenas para o Poder Legislativo trabalhasse apenas para o Poder Executivo e forjasse a tripartição de poderes. Então você tinha ali já uma república capenga, não havia mais a tripartição descrita no ordenamento. E aquele que foi o grande arquiteto disso tudo e o grande beneficiário deste golpe, daquele processo de mensalão, aí eu não estou falando do processo jurídico, mas do processo de pagar parlamentares para conseguir apoio, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o psicopata político, ele se livrou da investigação, não foi nem denunciado por isso, e inclusive se reelegeu presidente da República no auge desse escândalo. Aquele fato, naquele momento, já está claro que há um problema muito grave acontecendo. Eu apontava isso no telejornal que eu participava, nas escritas que eu fazia, vocês podem procurar por aí, e ninguém estava entendendo nada. E agora você começa a notar, mas Paulo, o mensalão foi há 10 anos, o que tem a ver? Tem a ver que o tempo para a história é muito mais rápido, muito mais curto do que você imagina. 10 anos para a história não são nada. O fato do mensalão, ele está intimamente ligado com o petrolão e todo esse esquema que a gente vê agora. Eram os mesmos personagens, a mesma estrutura de poder. O Michel Temer exercia um outro papel, mas estava ali o seu grupo, o PMDB, o PT, as figuras do petismo, o alto escalão do petismo que estava todo enrolado, continuou operando depois e tudo mais. Quando a gente estuda história, lembra você no colégio, quando você vai ver o período romano, tal, de séculos e séculos atrás, e fala, as guerras púnicas, né? As guerras de Roma contra Cartago, tem lá, passa de século a diferença ali, e a gente estuda como se fosse duas linhas da história, entende? Assim que a gente se distancia dos fatos, eles se unem pela história, porque a história anda e comprime esses fatos. Tem um rapaz aí que chama Sam Harris, ele fica aqui me xingando, chamando de fascista, não precisa vir aqui não, rapaz. Não precisa vir aqui apanhar toda noite, não. O cara parece que é masoquista, pô, mas é caráter de petista. Enfim, a história comprime os fatos. Então, quando a gente está vivendo os fatos, nós temos dificuldade de fazer análise histórica sobre eles. Por isso que acabamos enxergando de forma pormenorizada demais e não em sua dimensão de efeito que eles acabam causando. E é isso que eu estou tentando instigar vocês a entenderem, que os escândalos de hoje, eles estão totalmente ligados ao mensalão e ao esquema de poder que se iniciou de forma mais efetiva na tomada do Estado em 2003. É um processo só, entendem? É um processo só. E neste processo todo, nós notamos claramente tanto o Congresso ficando cada vez pior, o Judiciário tendo nomeações mais questionáveis, o Poder Executivo nomeando pessoas sem nenhuma qualificação para estar lá. Então, ou seja, há uma deterioração institucional, sim, ao ponto que depois uma das instituições vão servindo às outras. Foi assim em mensalão e agora no próprio julgamento do Temer. E nós veremos agora a confusão que será instaurada no Congresso Nacional com essa história de aceitar ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o presidente, a sinuca de bico que o Congresso acaba ficando, porque era uma situação, na realidade, desenhada para jamais ter que acontecer. E se aconteceu, é a prova de tudo que eu falei aqui nesses últimos 10 minutos, de que a República está caindo. Este é um fato inegável. Ou alguém é louco o suficiente para dizer que não, está tudo funcionando, está uma beleza, todo mundo confia na Procuradoria-Geral da República, todo mundo confia no Congresso, todo mundo confia no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, confia? Confia nos partidos? Ninguém confia em nada disso, em nada. Ah, o Exército as pessoas confiam, não confiam também, o general Vilas Boas está apanhando que nem um condenado nas redes sociais. Tem isso também.
Então a República sim está em crise. Quando isso vai ficar claro para todos, eu não sei, mas analisando ponto a ponto, tudo certinho, é inevitável que não se chegue a esta conclusão. Acredito ainda que o processo do Michel Temer vai se arrastar e tal, salvo algum fato novo. A ideia é chegar até 2018. Eu acho que todo mundo envolvido, no bom ou no mau sentido, está trabalhando para isso, para que se chegue até 2018, porque as saídas previstas não são eficazes. E quando as saídas previstas não são eficazes, significa que nós temos um problema sistêmico. O sistema não responde à necessidade. Compreendem mais uma vez o que eu estou tentando explicar sobre a falência e colapso da República? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E passem a observar os fatos a partir desta análise. Do análise de crise sistêmica. Entendem? Que aí talvez isso fica mais claro para vocês e nós também consigamos esclarecer o maior número de pessoas possíveis. Eu espero que o colapso total, e ele vai acontecer, não seja um colapso necessariamente traumático. O que é um colapso traumático? Um colapso onde acaba havendo violência, uso de força, ruptura no sentido físico das coisas. Talvez uma grande percepção a respeito deste colapso, vindo aí em 2, 3, 4 ou 5 anos, possa ser possível que nós reiniciemos o jogo sem nenhum evento traumático ou violento e que pode nos conduzir por um caminho não desejado para uma nação que se quer livre. Então, eu ainda estou procurando fazer essa leitura, estudando melhor as coisas para chegar numa conclusão definitiva. Eu estou compartilhando com vocês aonde eu alcanço hoje, a leitura que eu consigo alcançar hoje, mas que ela ainda não é uma leitura fechada, porque simplesmente os fatos não se encerraram. Eu não consigo avaliar a consequência dos fatos se ele ainda não terminou. Eu não consigo avaliar o estrago que uma bomba faz se ela ainda não acabou de explodir, se a explosão dela ainda está em curso. E esse é o grande desafio de quem quer fazer uma análise hoje, entendem? Portanto, que fique claro que eu já parto da premissa da queda da República. Se virar uma outra República em seguida, é outra história. Um outro caminho, uma restauração, eu até gostaria que fosse, entendo que esse é o caminho, porque é a leitura histórica que eu faço, mas não é essa aqui o objetivo desta abordagem. Tá? A abordagem é de que quais as consequências da denúncia do Michel Temer. A consequência da denúncia em si não é nada demais do que o colapso, o esclarecimento do colapso institucional que já se iniciou há mais de 10 anos. Ok? Ficou claro para vocês isso? Espero que sim. Agora, hoje é 26 de junho de 2017. Dia 26 de junho é o dia em que foi assassinado, brutalmente assassinado, o soldado Mário Cosel Filho, na porta do quartel-general do 2º Exército em São Paulo, num atentado programado pela Vanguarda Popular Revolucionária, pelos picaretas, vagabundos, delinquentes, terroristas da Vanguarda Popular Revolucionária, que armaram uma caminhonete com quilos e quilos de explosivos e atiraram esta caminhonete, é verdade, à porta do 2º Exército. O soldado Mário foi verificar, achou que era um acidente, foi tentar socorrer, quando a caminhonete explodiu e deixou o seu corpo totalmente dilacerado, um menino de 18 anos na época, e que merece o nosso respeito, a nossa lembrança. Os terroristas se orgulham disso, esses comunistas vagabundos se orgulham de ter feito este ato, de ter brutalmente assassinado esse rapaz, mas nós não, nós temos que
confortar a sua família, a sua alma sempre e reiterar o nosso respeito. Quem não conhece esse caso, eu recomendo que leia o livro do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, onde ele conta toda essa história. Eu tenho o livro aqui, comprei ele há muitos anos, não tenho nenhum problema em falar que eu tenho e que eu leio, e eu quero que a esquerda que vai me criticar por isso, dizendo que eu estou lendo livro de torturador, não sei o que, eu quero que a esquerda vá para o quinto dos infernos com esta argumentação. Porque vocês adoram ler Che Guevara, que era assassino e ninguém pode falar nada. Vocês leem o Mao Tse Tung, que é o maior assassino da história da humanidade e ninguém pode falar nada. Vocês leem Fidel Castro, vocês leem qualquer outra coisa, Lenin. E eu também já li Mao, Lenin. Essas porcarias todas. Boa parte delas. Trotsky, também, tem aqui. Entendeu? Então estudar não é problema nenhum para ninguém. Então não venham me encher o saco por eu ter citado aqui o livro do Coronel Ustra. Vamos para o quinto dos infernos, quem quiser encher o saco por isso. Porque outro dia um rapaz aí andou citando o livro e foi alvejado por esta gente. Eu não tô nem aí e faço sim a minha homenagem ao soldado Mário Cosel Filho. Outra data importante, hoje também é dia de São José Maria Escrivá. O Sam Helder está me chamando de fascista aqui, ó, um palhaço de um comunista bobo, deve estar recebendo dinheiro do PT, esse vagabundo, porque se está aqui só para me xingar, não está para tentar entender o que eu falo, então vagabundo. Vai tomar um processo, porque eu processo todo mundo que me chama de fascista. Fica esperto, bobão. Vai pagar uma indenização para mim. Daqui a pouco eu me aposento. De tanta indenização que eu vou receber de petista vagabundo. Ok? Hoje também é dia de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que também tem citações maravilhosas. E infelizmente eu não pude ir na missa de hoje. Enfim, eu vou encerrar essa transmissão. E quero que vocês reflitam sobre o que foi dito aqui a respeito da falência da República de 1988. Ela acabou. Vai ficar claro isso, eu não sei quando, mas que vai. Ok? Boa noite. Esse vídeo estará postado também. Eu falo estará sendo postado, olha, como se fosse telemarketing, né? Uma coisa horrorosa. Ele estará postado no meu canal do YouTube. Eu convido vocês a também fazer a inscrição lá no canal do YouTube, tá? É bem importante para mim aí, para a gente ir disseminando as coisas. O canal é Paulo Martins. E também peço que compartilhem essa transmissão também no Facebook, porque há uma leitura importante que foi feita aí, como vocês mesmos podem atestar, ok? Já está tarde, vamos dormir. Amanhã cedinho eu estou embarcando para Brasília. Vamos trabalhar, vamos buscar o que é bom para o nosso país, seja lá, apesar de todas as limitações. Aqui está o Otávio Campos, de São Mateus do Sul, me mandando um abraço, estou mandando um abraço para a sua família. E, enfim, um abração a todos que assistiram, ok? E a gente vai se falando. Um abraço, boa noite.